Então, o que eu quero falar para você hoje? O tema da mensagem de hoje é o tempo e a fé, uma jornada de vencedores. A fé tem tudo a ver com a vida cristã. No entanto, se você parar para prestar atenção, o povo do mundo nos conhece como o povo da fé. Muitas pessoas falam a respeito dos cristãos como o povo da fé. E muitas pessoas até me perguntam muitas vezes, cristãos que às vezes estão na sua jornada de fé no início ou até mesmo há muito tempo. A pergunta que as pessoas me fazem é: pastor, por que eu tenho que esperar tanto tempo para algumas coisas acontecerem na minha vida? Por que eu tenho que esperar? Por que algumas coisas que eu tenho buscado em Deus demoram tanto para acontecer? Essa é a pergunta de muitas pessoas. E é sobre isso hoje que eu quero falar. É sobre isso hoje que eu quero pregar. Porque nós vivemos a geração mais ansiosa da história. Você sabe qual é o maior problema hoje da geração que nós vivemos? É uma doença chamada ansiedade. A ansiedade é uma ânsia por algo que não aconteceu ainda. É um adiantamento do futuro. E pessoas assim, elas vivem tristes. E esse tipo de ansiedade atinge o corpo, produzindo doenças, produzindo tristeza, produzindo amargura, produzindo até mesmo suicídio. Pessoas ansiosas, elas expressam uma falta de confiança. Por quê? Qual que é o contrário de ansiedade? É descanso. É descanso. Quem descansa, confia. Por que as pessoas vivem hoje debaixo da ansiedade? Porque elas acham que tudo depende delas. E na verdade, ouça-me com muito carinho, se você está aqui hoje nesse culto, presencial ou online, e você sofre de ansiedade, eu vou diagnosticar o seu problema hoje. Você não confia em Deus. Eu sei que parece muito duro, mas é uma verdade. E é sobre isso que eu quero pregar hoje, porque nós vivemos uma geração imediatista. O que é ser imediatista? É desejar as coisas para ontem. Eu quero agora. Crianças não são assim? As crianças, quando elas querem algo, elas gritam, elas esperneiam, elas se jogam no chão. Porque elas querem para agora. O que devemos fazer, pastor? Vara na poupança. Criança que se joga no chão, ela deve tomar pelo menos umas 3 varadas bem dadas para ela aprender a deixar de ser manhosa. Está me olhando aí com os olhos atentos, a coisa ficou feia para o teu lado agora. Por quê? Porque é feio. Faz os pais passarem vergonha, sim ou não? Então saiba disso. Existe uma... Por que eu estou falando isso? Estou falando de ansiedade. Quem tem a ver com criança? Porque eles são ansiosos às vezes, eles querem as coisas para a hora. É o normal de criança ser isso. Mas os adultos se tornaram também. Eles não esperam o processo. A palavra esperar é um dos maiores medos de todas as pessoas. Pode ver. Sempre quando tem algo envolvido com rapidez, é porque um problema aconteceu. É ou não é? Avalie comigo. Eu tenho que conseguir o dinheiro rapidamente. Quem que tem que conseguir o dinheiro rapidamente? Quem está endividado, está prestes a ser morto, tem que pagar alguém. É assim ou não é? Tudo que envolve rapidez tem a ver com um problema. Você está vivendo sua vida bem, mas de repente você tem que fazer um correrio rápido. Quem tem que correr é porque algum problema aconteceu. Sim ou não? Então, tudo que envolve o Senhor, envolve esperar. O tempo de Deus é o tempo perfeito. Mas quando o homem decide viver na confiança do seu braço, ele vai ter que acelerar algumas coisas por conta própria. Isso vai causar problemas. Já viu pessoas? Eu tenho que mudar daqui hoje. Eu tenho que sair dessa casa agora. Por quê? Às vezes porque está devendo aluguel. Às vezes porque está jurado de morte. Às vezes, tudo que tem que ser muito rápido, não é de Deus. Tudo que tem que ser para ontem, não é de Deus.
Deus é um Deus de processos. Deus é um Deus de tempos e estações. Então nós precisamos entender, e eu quero falar sobre isso hoje. Deus é um Deus de tempos e estações. E para isso eu quero citar aquele famoso versículo bíblico, está lá no capítulo 3 de Eclesiastes, versículo 1. Se puder projetar para mim aí. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Glória a Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu fui tão tomado por Deus nessa semana ao preparar essa palavra. Deus falou muito forte ao meu coração. Nesses dias eu tenho experimentado algumas coisas diferentes em Deus. Eu sempre prego as palavras que o meu pastor prega. Você vai vir pregar aqui, você vai ver o pastor Aloysio, o pastor Gilberto. Eu prego as palavras que eles pregam. Mas essa semana eu estava preparando uma palavra para pregar. E Deus me deu uma outra palavra. E o Espírito Santo falou comigo: eu quero que tu fale isso para a igreja. Falei: Senhor, mas falar sobre o tempo, o que tem a ver o tempo? E há alguns dias já ele tem me falado sobre tempo e fé. Eu até falei para os irmãos que eu ia fazer uma série de mensagens sobre isso. E o Espírito Santo falou comigo muito forte a respeito disso. Porque o tempo está inteiramente ligado com a fé. E eu comecei a conversar com o Senhor e comecei a me aprofundar nas Escrituras. E eu falei assim: meu Deus, tem tudo a ver. E aí Deus me deu o título dessa mensagem: o tempo e a fé. Uma jornada de vencedores. Porque quem é o vencedor na Bíblia? Não é um habilidoso, não é um inteligente. Os inteligentes são difíceis de serem usados por Deus, porque eles têm o seu próprio conceito. Quem sabe demais, quem tem muita experiência de vida, é um problema para o Evangelho. Porque ele já tem os seus conceitos, ele quer ensinar e ele não quer aprender. Então muitas vezes você chega aqui, e você nos vê. Nós somos limitados em muitas coisas. Muitos. O nosso prédio não é o melhor da cidade. Está longe de ser. A nossa pregação não é a melhor da cidade. O nosso louvor não é o melhor da cidade. O nosso som não é o melhor. O nosso trabalho com criança, eu creio que é o melhor da cidade. Eu não vejo muitas igrejas que têm trabalho com criança. Mas nós estamos longe de ser bom em muita coisa. E é aí que o favor de Deus se manifesta. É aí que a graça de Deus se manifesta. Por quê? Porque nós estamos perseverando. Tempo após. Nós estamos aqui, eu estou aqui como pastor há 7 anos. Nesses 7 anos nós vivemos muitas coisas. Muitas coisas. Coisas ruins e coisas boas. Mas todas as coisas que nós vivemos cooperaram para o nosso bem. E nos trouxeram até aqui. Porque nós esperamos o tempo crendo. Então o vencedor da Bíblia não é um habilidoso, mas é o que permanece. Sabe quem é que Jesus está vindo buscar? Não é o mais inteligente, é o que não para. É o que passa por ventos e tempestades e turbulências e perseguições, mas ele permanece. Deus está vindo buscar as palmeiras, que estão com as suas raízes aprofundadas na água, que é Cristo Jesus. Então quando você entende isso, você aprende a esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Porque o tempo de Deus é perfeito. Mas você pode pensar assim: como eu sei então, pastor, quando é o tempo certo de algo acontecer na minha vida? Como que eu vou discernir isso? Quando que é o tempo de casar? Quando que é o tempo de comprar uma casa? Quando que é o tempo de comprar um carro? Quando que é o tempo de fazer algo maior, grandioso? Qual que é o tempo? Como que eu sei? É simples, mas muito desafiador. Aprender o tempo é aprender a depender de Deus. Se você pudesse pegar um caderno agora e colocar no caderno todas as frustrações que você teve até aqui, todas, que você lembrar, você vai descobrir no final das suas anotações que todas as frustrações que você teve na sua vida foi por causa de um problema só, porque você não ouviu a Deus e tentou fazer do seu jeito. Porque quando o homem entra para resolver problemas,
ele se frustra, ele se aborrece, e ele ainda bota a culpa nos outros. É assim ou não é? É assim. Então, quando você entende que o depender de Deus é o segredo para todas as coisas, você vai aprender a confiar e a esperar o tempo dele. O tempo dele. O que é o tempo de Deus? É o tempo perfeito. Existem 3 nomes na Bíblia para tempo: Kairos, no grego, Cronos e Orraios. Kairos é o tempo de Deus. Deus está fora do tempo, amém? Deus não está no tempo humano, Deus está fora do tempo. Então Kairos é o tempo de Deus. Cronos nos fala de cronômetro, relógio. Cronos, grego, é o tempo dos homens. E Orraios é o tempo extraordinário. O que é isso? É quando o Kairos de Deus invade o Cronos dos homens. O Orraios acontece. E é onde coisas extraordinárias, como os testemunhos que nós vimos aqui hoje, acontecem. É como se você estivesse passando por uma humilhação grande. Ouça o que eu vou dizer para você. Dias de humilhação são dias de vitória. Os dias que você é humilhado e você coloca a sua confiança em Deus. Ouça, preste atenção. Isso aqui não está escrito aqui. Isso aqui não está escrito na minha mensagem. Dias de humilhação é os dias que definem a sua vida. Dias de humilhação, tem pessoas que batem no peito e falam assim: mas eu faço tudo certo, eu sou bom, não faço mal para ninguém, por que isso está acontecendo comigo? Pessoas assim não vão muito longe. Isso se chama justiça própria. Quem faz assim acha que merece alguma coisa, e quem merece não recebe. Mas dias de humilhação são dias em que nós não revidamos, são dias em que nós corremos para os pés do Senhor. Eu lembro que eu fiz um apelo há quase 1 ano e meio atrás, um pouco menos, lá naquele prédio antigo. E eu falei sobre isso. E eu lembro, hoje vendo o Denilson e a Michele aqui, eu lembro que eles correram para frente, os dois. E Deus falou para mim assim: fala para eles que eles nunca mais vão ser humilhados como eles estão sendo humilhados agora. Eu não sabia da vida deles, não sabia, Deus o sabe, não conhecia a história deles. E eles começaram a chorar em prantos quando eu falei. Assim, os profetas de Deus são assim, a gente não conhece a vida das pessoas, Deus nos fala, a gente fala. E eu lembro que eles desmoronaram. Depois do final do culto, vocês procuram ele e perguntam se eles passaram alguma vergonha a mais depois daquele dia. Nunca mais. Mas por quê? Porque eles decidiram crer. Mas não foi no outro dia que as coisas mudaram. Existe um tempo. Só que as pessoas querem as coisas para aquela hora. Eu quero dizer para você hoje, o maior segredo para viver uma vida de vitória é saber esperar em Deus. Eu digo para você, hoje alguém perguntou assim, ontem, desculpa, um dos meus familiares que veio aqui. Meu Deus, como é que tu veio parar em tudo isso aqui? Eu não imaginava que tudo isso aqui era da igreja. Eu falei, ainda não é, mas deixa Deus usar a tua boca. Deixa Deus usar a tua boca. Ainda não é, mas será. Ele falou assim, mas mesmo assim, isso aqui deve ser caríssimo, um aluguel. Como é que vocês pagam? Eu falei assim, papai paga. Nós temos um pai rico, que tem aquilo que o dinheiro não pode comprar. Eu quero dizer para você, mas nós já passamos por muitas humilhações. Eu já tive o meu nome na internet por irmãos que saíram daqui, falando que eu era caloteiro. Saíram falando mal de mim da internet. Eu só abençoei eles. Eu falei, Deus abençoe. Deus abra os olhos. Fomos perseguidos de tudo que é forma e tudo que é qualidade. Mas permanecemos em fé. E cremos no que Deus nos prometeu. Eu estou aqui por um propósito. Eu criei no que Deus falou, que nós vamos ser uma maior igreja dessa cidade. Eu falei, Senhor, eu sei que nós não merecemos,
Mas se o Senhor falou, eu creio. E é para essa direção que nós estamos indo. E o que eu devo fazer então, pastor? Creia e espere. E quanto isso, seja feliz. Não é para esperar mal-humorado, brabo, não. Porque você tem algo que ninguém no mundo tem. A vida eterna. A salvação foi lhe dada pela graça mediante a fé. Muitos têm experimentado decepções em suas vidas por agirem de forma natural. A pior coisa do cristão é agir de forma natural. Por quê? Porque ao agir de forma natural, você usa a força do seu braço, e isso te leva a cansar, a se decepcionar. Quando na verdade nós deveríamos simplesmente crer e esperar Deus fazer da maneira dele. Quando nós tentamos fazer a coisa... Ouça, irmãos, vou te dar uma dica hoje. Se você tem se sentido cansado, decepcionado, você precisa voltar a crer. Essa é a verdade. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho fé? Não. Você tem fé, senão você não estava aqui. Mas você precisa voltar a crer nas promessas de Deus. Deus não é o Deus do me sim, me hoje. Creia nisso. Pastor, me sim, me hoje é de Deus. Não é. Creia, tem coisa muito melhor. Se você gosta, tudo bem. Eu não estou aqui falando de comida simplesmente, amém? É importante você pegar o princípio espiritual. Deus não tem coisas rápidas. Esse negócio de ficar milionário em uma semana, chuta que é laço. Já viu esse negócio na internet? Chega os joguinhos, jogue e ganhe, invista 50 e ganhe 100 reais, vista 300. É um monte de gente boca aberta, desculpa se você faz, desculpa. Mas que perde dinheiro. E tem alguém rindo desse povo. E ganhando dinheiro deles. Tem gente me olhando com cara braba. Irmão, arrumei confusão para mim agora aqui. Se você joga esses jogos aí, eu sou seu pastor e eu tenho que falar a verdade para você. Chuta que é laço. Não existe dinheiro fácil. Não existe. Alguém me perguntou assim, pastor, me ensina uma fórmula de ganhar dinheiro fácil. Acorda 4:30 da manhã e vai trabalhar. Vai ter dinheiro para você. Eu não conheço ninguém que acorda cedo, sai para trabalhar e volte no final do dia, que não tenha dinheiro, não tenha comida em casa e não consiga adquirir as coisas. Pastor, mas como assim? O senhor fala que a gente tem que trabalhar pouco e ganhar muito. É verdade. E é isso que Deus vai fazer com você. Aqueles que creem. Tem gente que fala assim, não, eu tenho que trabalhar muito para ver o dinheiro. Amém, vai ser abençoado trabalhando muito. Mas quem crê que vai trabalhar pouco e ganhar muito, também vai acontecer com isso aí. Porque é segundo a sua fé, não é segundo a minha fé. Não é segundo a fé de Deus, é segundo a sua fé. Você recebe aquilo que você crê. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E para isso, você e eu precisamos ter uma coisa. E nós precisamos pedir para Deus isso. Porque está lá na palavra de Deus escrito. Em Tiago capítulo 1, versículo 5... Tiago 1,5. A palavra de Deus diz assim: e todo aquele que necessita, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. O que é? Não nega, não vira o rosto. Então, pastor, como eu faço para não ser enrolado? Você precisa conhecer a Bíblia? É ou não é? Eu estou aqui há 7 anos ensinando para você sobre a graça. E quando alguém vem falar sobre a lei para você, aqueles que estão há muito tempo comigo, eles já vêm, já falam, isso aqui tem que ter uma condição, isso aqui, estou fora. Porque quem é cheio da graça de Deus não aceita a lei, porque a lei produz condenação e faz com que o homem tenha que fazer algo. Mas a graça é confiança plena em Jesus, amém? Então a graça é Deus dando tudo para quem não merece nada. Mas a palavra de Deus diz que Deus te dá dons, e Deus abre portas para você como filho amado dele. E o que nós precisamos? De sabedoria para administrar tudo aquilo que Deus dá na nossa mão. Porque a Bíblia diz que Deus faz diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Então você vai encontrar às vezes pessoas que ganham mais que você, mas não vivem a vida que você vive.
Por quê? Porque Deus faz render o que está na sua mão. Porque não é uma questão de quantia. Eu sei que as pessoas ficam assim, o dia que eu me tornar milionário, que eu tiver dinheiro, as coisas vão mudar. Vai mudar nada, nada. Porque o coração é que precisa ser mudado. E se o seu coração está em Deus, eu quero dizer para você hoje, nessa noite, você já tem tudo que você precisa para ser feliz. Tudo, tudo. Eu vou dizer para você hoje, eu sempre falo aqui, vou repetir, nós vamos ter uma casa própria, eu e a minha família. Mas por causa da minha esposa, não por causa de mim. Eu estou feliz de morar aqui no prédio, é tão bom para mim. Eu já desço, estou no meu escritório, oro, já venho para cá, terminou aqui, eu já volto para lá, aleluia, estou em casa. Mas não é para sempre, eu sei. Deus vai nos dar uma casa, por causa que ela ora, ela pede, Deus vai dar. Seja feliz enquanto espera. Agora um carro melhor eu quero, bem melhor que esse. Esse eu estou orando, que eu uso muito, e eu preciso. Mas quando que vai vir esse carro? Eu vou lá agora comprar, em 10 prestações. Não, vou esperar o tempo certo. No tempo certo, a porta vai se abrir. Entendeu o que eu estou dizendo? Você precisa entender isso. Aprender a ser sábio. O sábio, ele sabe o tempo e o modo. Como que eu me torno sábio? Primeiro, andando com gente sábia. Quando eu ando com gente sábia, eu vou me tornar sábio. Por isso que o Senhor fala na sua palavra, não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente. Porque quem se assenta na roda dos escarnecedores, o que são os escarnecedores? Fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal de liderança, fala mal de todo mundo. A Bíblia diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque se você sentar, você vai se tornar um escarnecedor. Essa é a verdade. Mas se você anda com pessoas sábias, o sábio faz o quê? Sabe qual é a primeira característica do sábio? Eu não vim falar sobre o sábio hoje, mas deixa aqui. Ele ouve conselhos. Mas não só ouve, ele coloca em prática. Ele é um ouvinte e ele é um praticante. Qual foi o rei mais sábio da história? Salomão. Ele tinha muitos conselheiros. Não é? Parece controverso isso? Um rei sábio que ouvia conselho de um monte de gente. É porque a sabedoria está no ouvir e não no falar. Gente que fala demais se torna tolo nas suas palavras. O sábio, ele ouve. O sábio, ele discerne. O sábio, ele espera o tempo e o modo. Abre lá. Então nós vimos aqui em Tiago 1,5. Como você faz para conseguir sabedoria? Peça a Deus. Eu oro todos os dias. Eu posso esquecer de orar por qualquer coisa. Por sabedoria não, porque é o que mantém o meu ministério. É o que mantém. Às vezes pessoas chegam com problemas desse tamanho. Elas conversam comigo 30 minutos e elas saem procurando onde é que estava o problema. Porque na verdade não tinha. Ou às vezes o problema era tão pequenininho, só que elas estavam olhando com a lente de aumento tão grande. E eu mostro para elas que não é bem assim. O problema não pode ser maior que o nosso Deus. Nenhum problema dessa terra é maior que o nosso Deus. Porque o nosso Deus é maior. Ele é maior que todos os nossos problemas. Então nós precisamos orar, Senhor, me dá sabedoria para os meus negócios. Me dá sabedoria para lidar com os meus filhos. Me dá sabedoria para lidar com a minha esposa. Me dá sabedoria para liderar na igreja. Me dá sabedoria para relacionar com os irmãos. Me dá sabedoria para administrar o dinheiro. Para tudo nós precisamos de sabedoria. Mas tem gente que é tão arrogante que as pessoas tentam resolver as coisas do seu jeito. O mundo é assim, é ou não é? O mundo é cheio de arrogância. O mundo não quer ouvir ninguém. O mundo não quer ouvir. Não quer. Um dia um jovenzinho veio me procurar, não é agora, tá, obreiro Jonas? Fique em paz. Mas ele falou assim para mim, por que que o obreiro, não, nem falou obreiro, ele falou Jonas. Por que que o Jonas é que é o líder de jovens? Eu falei, primeiro, tu deveria ter mais respeito, porque ele é um obreiro, tu deveria chamar de obreiro Jonas. Ele me olhou assim e falou, por quê? Porque ele é um obreiro. E você está debaixo da rede dele. Como é que você fala Jonas? Faz tempo, não foi agora, fica tranquilo. Foi logo que ele foi levantado. Falou assim, então desculpa pastor, eu não sabia. Falei, então fique sabendo. Porque ele é uma autoridade de Deus. Título para nós não é nada, amém? Nada.
mas mostra o quanto você respeita as autoridades. Título é para isso. Entendeu o que eu estou dizendo? Alguém falou assim para mim: pastor, eu fiquei em pânico ontem. Porque eu cheguei na cozinha, chegou uma mulher lá e falou: Pablo. Chamou o senhor de Pablo. Eu falei: meu Deus, é pastor. Eu falei: calma. É uma pessoa da minha família, que não é da igreja. Então eles me conhecem por Pablo, que é o meu segundo nome. Então a minha mãe me chama de Pablinho, minha irmã me chama de Pablinho. Elas acham que eu ainda sou pequenininho como eu era antes. Então elas me chamam assim. E os irmãos ficaram em pânico. Eu nunca me imagino chamar o senhor pelo seu nome. Falei: amém. É porque você reconhece a autoridade que está na minha vida. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque para mim, para você, eu sou pastor. Eu falei para esse jovem, eu falei: para você não é Jonas, é obreiro Jonas. E se eu quisesse chamar só de Jonas? Não pode. É claro que pode. Mas eu estava mostrando para alguém que não tinha reconhecimento de autoridade. O problema daquela pessoa era com a autoridade. Não sabia reconhecer quem Deus estava levantando. E achou que não era o tempo. É isso que veio, gente. No entanto, que ele nem está mais conosco, amém? Nem precisa ficar procurando quem é. Não está mais entre nós. Gente assim não dura muito tempo. É gente desleal. É gente que tem problema com lealdade. Discorda de tudo e não reconhece a autoridade e a unção que está. Pessoas assim não duram muito tempo. Daqui um pouco elas desaparecem como apareceram. Entendeu o que eu estou dizendo? Mas por que eu estou falando isso? Porque as pessoas avaliam, às vezes, por aparência. As pessoas olham para mim, todo mundo que me encontra fora daqui, nem sonha que eu sou pastor. Eu que falo para elas. Porque eu não tenho uma roupa de pastor. Imagina se me encontra assim hoje. Se não tem uma placa da igreja aqui, não tem nada. Você chega aqui e fala: errei, cheguei no piquete. E está certo, hoje é o piquete da videira, que começou. Mas é um piquete cheio de Deus. Mas onde está na Bíblia isso aí, pastor? Que tem que ser assim. O apóstolo Paulo usou isso muitas vezes, para ganhar muita gente para Jesus. Por causa de dias como esse, muitas pessoas vão ser salvas que estavam indo para o inferno. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque eu estou falando de sabedoria. Eu estou usando o exemplo do obreiro Jonas porque me veio agora. Podia ser de qualquer um. Mas pessoas que andam com pessoas sábias se tornam sábios. Então procure pessoas sábias para perto de você. Promova pessoas sábias para estar perto de você, para falar na sua vida, para ser um canal de Deus. Porque depois de um tempo, crendo, crendo, você vai receber. Tempo, fé, bênção. Não é o contrário. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Tudo que você vai fazer na vida existe um tempo. Então o sábio, ele sabe o quê? O tempo e o modo. Lá em Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6. Abra lá a sua Bíblia. Glória a Deus. Eclesiastes 8, 5 e 6. Quando você abre, só recapitulando. Tiago 1,5 diz que você deve pedir sabedoria para Deus. Então, se você quer ser sábio, peça para Deus nas suas orações. Deus vai te dar. Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Aqui só um pouquinho. Pastor, mas na Bíblia o senhor falou que nós não devemos andar nos mandamentos, que Jesus já cumpriu. Sim ou não? Sim. Mas não tem um mandamento que Jesus deixou? Então, Jesus ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Só para você entender, não é 10, é 613. Que foi transformado em 10 e que Jesus transformou em 2. E o que ele falou? Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ele resumiu a lei. Ele não falou que o povo tinha que cumprir essa lei. Ele falou: eu resumo a lei de Moisés em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele diz em João: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E esse é o mandamento de Jesus. Então quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal. Qual é o mandamento? Amar uns aos outros como Jesus amou. Pastor, mas como que eu amo? Como é que Jesus te amou? Se entregando no seu lugar. Então você ama o seu irmão quando você se coloca no lugar dele. Quando você sente a dor dele.
quando você tem compaixão para com ele, não quando você é um juiz na vida dele, tentando acusá-lo e condená-lo. Amém? A graça, a lei veio por meio de Moisés, nós sabemos, mas a graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. E é essa graça que nos liberta por completo, que nos faz viver os planos de Deus para as nossas vidas. Então, parte B do verso 5. E o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Que tempo e modo é esse? O tempo de agir e o modo certo. Quando você é cheio de sabedoria, consequentemente você é cheio de fé. E quando você tem a sabedoria, a fé, você tem uma mistura bombástica para experimentar a coisa certa no tempo certo. Porque está cheio de gente fazendo coisa certa, mas da forma errada e na hora errada. Vou dar um exemplo. Sempre tem gente que fica braba comigo aqui, quando eu falo isso. Mas eu não estou pouco me ligando. Quando eu estiver falando a verdade, eu estou feliz. O negócio, quando eu começar a mentir aqui e inventar, aí tem que ficar preocupado. Mas o que eu estou te falando aqui é a verdade. A coisa certa na hora errada é errada. Falar para os jovens aqui, jovens. Quantos aqui tem 13 anos? Levanta a mão. 13 anos. Menos que 13 anos. Levanta a mão. Ok. 1, 2, 3. Tem 3, tem 4, tem 5. Menos de 13 anos. Deus quer que você case, sim ou não? Deus tem um casamento para você? Tem. Mas agora? Não. Casar é certo? É. Mas tem o tempo certo. Como que eu sei o tempo certo? Servindo a Deus. Quando eu sirvo a Deus, Deus me mostra. Eu usei o exemplo de vocês, porque eu conheço vocês. Tudo tem o tempo certo. Você tem um carro. Você não tem carteira de motorista. Você pode dirigir? Não deveria. Porque a coisa certa no tempo. É bom ter carro, sim ou não? Carro é maravilhoso. Você pode ajudar a sua família e abençoar quem está na tua volta. Mas você acha que Deus ia te dar um carro sem ter carteira? Deus não é louco nem inconsequente. O meu filho falou: pai, eu quero dirigir o teu carro. Eu falei: vai, quando tu tirar a tua carteira. Aí um dia, um fatídico dia, os irmãos fazem um vídeo de chamada para o encontro. E me mandam para mim. Só que alguns mais rapidinhos, que não esperam o tempo e o modo, isso é falta de sabedoria, já postaram. Falaram assim: pastor, ficou fera demais o vídeo, o senhor vai gostar demais. Quando eu abro o vídeo, está o meu filho dirigindo um carro. Você sabe onde é que é a Gabriela Rocha? Está aqui atrás. Falei: eu já matei todo mundo naquele carro dentro do meu coração. Liguei na hora para o dono do carro. Falei: o irmão é inconsequente. Como é que o irmão entrega o seu carro para alguém de menor que não tem carteira? Eu não quero gente assim perto de mim. Mas credo. O vídeo sumiu mais rápido que eu pensei. O meu áudio nem terminou de ser ouvido e o vídeo já não estava mais nas redes sociais. E aquele bando de mensagens: perdão, pastor, perdão, perdão. E aí depois eu peguei o meu filho lá em cima, porque é lá que a giripoca pia. Falei: outra vez que isso acontecer. Pai, mas não foi só uma arrancada daqui e ali. A outra vez, eu vou esquecer que tu tem 17 anos e eu vou te quebrar de cima a baixo. Tem alguém do conselho tutelar aqui? Não. Aleluia. Entendeu o que eu estou dizendo? Ter carro é bom, sim ou não? É bom, é maravilhoso. Mas tudo tem o tempo certo. Ah, pastor, mas eu vou continuar fazendo. Faça o que você quiser, a vida é sua. Eu não tenho compromisso com a vida de ninguém, eu tenho compromisso de se ensinar. E você que pratica. Mas é importante saber, tem o tempo e tem o modo. E o sábio, ele aproveita o tempo e o modo. Posso ouvir um amém? Estou com saudade de ouvir o seu amém, está tudo muito silencioso hoje. Nós precisamos orar então, por sabedoria de Deus, para experimentar o melhor de Deus. E isso sempre envolve tempo de espera. Sempre. Deus vai trabalhar com você, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas existe tempo. O tempo pode ser o nosso adversário, mas o tempo é a melhor coisa na nossa vida. O tempo nos amadurece, sim ou não?
Alguns anos atrás, talvez você fez muita burrada, mas hoje, depois do tempo, você amadureceu, você pensa assim, meu Deus. Eu estava aqui essa semana com os irmãos, e tem uma empresa aqui na frente, e eles fizeram uma festa de confraternização. E encheram os pacová. Tomaram cachaça, eu acho até brilhando os olhos. E eles estavam cantando no microfone, não dava para ver, dava só ouvir. E eles diziam, dança, vai, desce na boquinha da garrafa. E eu fiquei aqui pensando e falando para os irmãos, falei, hoje eu vejo isso como uma alienígena, mas eu já tive lá dentro. Falei, meu Deus, como é que eu pude fazer isso um dia desse? Eu já enchi a minha cara em festa de empresa e fiz a mesma coisa que ele estava fazendo. Só que depois de um tempo, você olha e fala assim, como é que as pessoas se prestam a fazer um negócio desse? Por quê? Você cresceu, você amadureceu, o tempo vai produzir em você, em Deus, maturidade, amém? Porque idade não quer dizer maturidade. Está cheio de gente com muita idade e com pouca maturidade no mundo hoje, é ou não é? Você vê gente que já está com muita idade avançada, mas age como menino, fala como menino, é ruim demais. Espera-se que alguém que tenha muita idade seja alguém mais maduro, sensato, conselheiro, amém? Então é importante ser assim, mas a vida cristã, ela produz isso em nós de forma cadenciada. Então você vai aprendendo a ser um melhor pai com Jesus, você vai aprendendo a ser um melhor marido, um melhor irmão, um melhor filho, porque você vai ganhando sabedoria de Deus para administrar muitos conflitos, e você aprende a amar as pessoas. Por quê? Porque você aprende a trilhar um caminho de fé. Então, a promessa é ter um caminho de fé sendo trilhado por Deus, quando nós dependemos de Deus, e quando nós andamos nesse caminho por meio de fé. Mas o que é a fé? O que a Bíblia fala sobre fé? Tudo. Se você tivesse que arrancar uma página da Bíblia, se eu dissesse para você assim, irmão, pegue a sua Bíblia, e onde estiver falando de fé, arranque a página. Sabe o que ia acontecer? No final, não ia restar uma folha na sua Bíblia. Porque de Gênesis a Apocalipse fala de fé. De Gênesis a Apocalipse a fé está envolvida. Só que eu quero dizer para você hoje, a fé não é para a eternidade. A fé é só para esse tempo. Porque quando nós estivermos diante do Senhor, nós vamos estar vendo Ele. E a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que não se vê. Está lá em Hebreus, capítulo 11, abre lá para nós, por favor. Hebreus 11, 1 e 2. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. O que é ter bom testemunho? É de alguém que venceu. O que é testemunho? Já viu? Hoje o pessoal contou testemunho, que é o quê? Eles tinham um sonho de algo, eles creram na palavra e a porta se abriu. Então o bom testemunho é o bom testemunho a respeito de Deus, do que Deus já fez na sua vida. E por causa da fé, o povo antigo creu nas promessas de Deus. Nós precisamos entender que Deus cumpre as suas promessas. Ele não é um menino de recado, Ele é um Deus que cumpre todas as suas promessas. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir, diga amém. E aqui nós vemos então, muitas pessoas que receberam muitas promessas do Senhor. Mas antes das promessas acontecer, preste atenção, circunstâncias vão se levantar. Vão se levantar. É inevitável. Durante o tempo, esse tempo é um tempo às vezes de tribulação, de perseguição, de aparentes notícias ruins, aparentes derrotas. Imagina que você se posiciona em Deus e de repente você perde algo. Pastor, mas eu criei e parece que a porta fechou. Eu nunca vou liberar palavra negativa. Está aqui o Anderson, ele falou, pastor, eu tinha certeza que eu ia passar o contrato lá, me mandaram embora.
Falei para ele, amém, glória a Deus, Deus vai abrir uma porta melhor. Pode ter certeza, Deus não perde para ninguém, Deus não deixa seus filhos perder para ninguém. Entendeu o que eu estou dizendo? Ah, pastor, eu tenho um sonho e parece que nunca acontece. Eu tenho um sonho de alguns membros da minha família, da minha parentela, converterem. Há 16 anos eu oro por eles. Eles estavam aqui no chá da Sicília essa semana, da minha neta. Eles ficaram maravilhados. Eles não queriam ir embora mais. Foi todo mundo embora e eles ficaram. Daqui a pouco eu estava aqui dentro dessa sala. Queria pegar o microfone para cantar. Eu falei, os irmãos me olhando, eu falei, deixa. Vai deixando de se ambientar aqui com o ambiente. Depois só falei assim, quarta-feira tem um piquete. Mas eu vou trabalhar no feriado, mas 6 horas eu chego, tomo banho, pego a família e venho para cá. Eu falei, vem. Mas esperai com paciência no Senhor. Porque aquele que confia é o que de fato acredita. E é o que se agrada. Quando você se agrada de Deus, você confia nele. O que a Bíblia fala sobre isso? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não é especialista em destruir os sonhos do teu coração. Não, Ele realiza os desejos do seu coração. Isso que a palavra de Deus diz. E quando as circunstâncias se levantam contra nós, é só um sinal que o milagre está prestes a acontecer. Esperar com fé até que a promessa se cumpra é o que Deus tem para nós, para as nossas vidas. A palavra esperar, aqui na palavra de Deus, no original, é eupisto. É uma pronúncia um pouco estranha, que significa esperar com alegria e completa confiança. Então, no original, a palavra esperar que você encontra lá na Bíblia, você sabe que a Bíblia original não é português. Hebraico, aramaico e grego. São 3 línguas em que a palavra foi escrita. O Novo Testamento, basicamente grego. O Velho Testamento, hebraico e aramaico. E quando você pega a palavra no original que foi traduzida e traz para você entender, aqui a palavra esperar é eupsio, como se fosse um psiu. Como se estivesse te chamando. Psiu. Espera. Fala para a pessoa que está do seu lado. Psiu. Espera. Mas o que as pessoas acham que é esperar? Tá bom, Deus está me judiando aqui, está me castigando para me esperar. Não. A palavra espera no original é espere com alegria. O original é isso aí mesmo, espere cheio de alegria. Quem que espera algo cheio de alegria? É quem tem certeza que virá. Quando você tem certeza que vai acontecer, ainda que não chegou, vou dar um exemplo. Está aqui a Tabata, e o Arthur está no colo dela. Mas havia um dia que o Arthur era só uma promessa. E havia um dia que o Arthur era só uma sementinha dentro do ventre dela. Só uma sementinha, ninguém via. No primeiro momento ninguém sentia nada. Que tinha só o quê? A fé. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Às vezes o seu negócio, ele é só uma sementinha. Mas creia que essa sementinha vai crescer. E porque o Lohan e a Tabata creram, eles foram fazer o exame, deu positivo. E aí então agora, o negócio começa a ter um contador, um cronômetro. Daqui 9 meses, o Arthur vai chegar. E agora aquilo que era só visível por meio da fé, está materializado no colo dela. E haverá um dia que ele vai estar aqui, correndo, adorando a Deus. Entendeu? Porque era só fé. Pastor, o senhor está falando de algo natural? Sim, porque tudo na nossa vida depende de fé, filho. Tudo foi criado por Deus nessa terra, envolve fé. Você planta algo, você precisa esperar para colher. Ninguém planta algo e colhe imediatamente. Existe um tempo determinado para tudo. E a nossa vida com Deus é assim. Mas quem é que espera com alegria? Quem é que planta semente de jabuticaba e espera 16 anos para dar fruto?
alegre sabendo, daqui 16 anos eu vou comer jabuticaba. Quem é que planta laranja e colhe imediatamente? Ninguém. Existe um tempo de espera. Mas esse esperar na Bíblia que eu quero chamar a sua atenção. Não é um esperar comum, é esperar com alegria. Toda semana eu subo aqui, você deve estar já indignado comigo. Pastor fala que nós vamos ser a maior igreja dessa cidade, tem cadeira vazia. Calma, não vai ser do dia para a noite, eu estou plantando a semente. Eu estou regando a semente, eu estou cultivando a semente. Porque fazer germinar e crescer é com o Pai. Porque a semente depois que está na terra, ninguém vê mais. É só fé, só fé. Você precisa crer que dá com um pouco um brotinho verde. E aí cada família que chega aqui na vida da igreja é um brotinho verde dizendo, vai crescer, vai avançar, vocês vão chegar em lugares onde não chegaram ainda. E aí nós fazemos um encontro, mais 2, 3, 4, 5 famílias novas. São mais brotos, mais flores, e dá com um pouco mais frutos, e dá com um pouco nós vamos desfrutar daquilo que nós falamos, porque nós fomos semeando e chorando, plantando com lágrimas. O que a Bíblia diz, pastor? Que quem anda chorando e plantando, voltará com alegria, trazendo a sua colheita. Isso vai acontecer. Nós estamos aqui, nós cremos, isso não é um conto de fadas, não é uma fábula. Eu não direcionei a minha vida inteira para o Evangelho, por um chamado divino, por algo que eu não creio. Eu creio, as famílias vão chegar. Nós vamos daqui a um pouco ter que arrebentar essa parede, nós vamos ter que comprar mais cadeira, porque Deus vai fazer. Mas olha só, não vai ser porque vai entrar um milionário naquela porta dizendo eu vou pagar tudo. Não, Deus vai prosperar você. Deus vai colocar na sua mão, porque Deus é um Deus de tempos e estações. Ele vai abrir uma porta, vai colocar recurso. Você vai ser fiel no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Você vai ser fiel no muito, Ele vai te colocar sobre o maior. E é assim que vai ser, porque é uma caminhada. Eu não creio, me desculpe, irmãos. Eu não creio em coisas que dependem de coisas humanas. Eu não creio em quase nada que o homem oferece, quase nada. Eu creio que está escrito na palavra. Eu creio em tudo que está escrito na palavra, tudo eu creio, tudo, porque a verdade de Deus é o nosso respeito, e com isso eu espero com alegria. É importante nós entendermos, por que a palavra de Deus diz, pastor, em Hebreus 11:1, se você continuar mais para frente, dá um pulinho lá no 2, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, e de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus. Quanto às suas ofertas, por meio dela também o mesmo, depois de morto, ainda fala. Segura lá, volta lá. Quem é Abel? Você lembra de quem é Abel? O primeiro assassinato da Bíblia, lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3. Não precisa ir lá. Quem está na projeção, fica aqui. Mas você, anota aí que você está anotando. Anota, está lá a história de Caim e Abel. Está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4. Nós vemos então a oferta de Abel. Nós sabemos que a história, Caim matou Abel, amém? Mas a Bíblia fala que Caim ofereceu um sacrifício, foi o primeiro a oferecer. Do fruto da terra, ele ofereceu um sacrifício, presta atenção. Mas Caim, das primícias do seu rebanho, ofereceu um carneirinho. Quem foi que deu a primeira oferta? Caim. Quem foi que deu a segunda oferta? A Bíblia fala que Deus se agradou da oferta de Abel, mas da de Caim não. Eu não sei, a Bíblia não fala como que Deus demonstrou isso. Mas normalmente algumas coisas aconteciam no Velho Testamento, quando a oferta que era oferecida a Deus era aceita, caía fogo do céu e consumia toda a oferta. Acredito eu que isso possa ter acontecido naquele momento. Isso definiu que Deus aceitou e não aceitou a oferta. Mas tem um princípio espiritual muito mais profundo aqui. O que significa uma oferta dos frutos da terra? É uma oferta que não depende de Deus. O homem trabalha com
a terra. O homem foi criado do pó da terra. Então uma oferta do fruto da terra é uma oferta da força do braço. É uma oferta natural. Ouça, o que é uma oferta natural, pastor? É uma oferta que não depende de fé, e tudo que não provém de fé é pecado e não agrada a Deus. Mas a Bíblia fala que Abel ofereceu um excelente sacrifício. Primeiro, porque ele ofereceu das primícias do rebanho. O sacrifício, preste atenção, de oferta de Abel foi um cordeiro. Esse cordeiro, para ser oferecido como sacrifício, ele foi morto. E quando ele é morto, há o quê? Derramamento de sangue. É a oferta que Deus havia estabelecido lá no Éden com Adão e Eva. Ele ouviu a história. Mas sabe qual que é o problema? Está cheio de gente querendo inventar a roda e fazer as coisas do seu jeito. Sabe quem representa aqui Caim? É a geração que quer servir a Deus do seu jeito. Eu não preciso ouvir ninguém. Eu faço do meu jeito. Não precisa aprender com ninguém. Eu faço do meu jeito. A oferta de Abel é a oferta da repetição. Eu aprendi assim, meu pai me ensinou assim, e é assim que Deus gosta, e eu vou fazer assim. Mas o que acontece? Caim ficou indignado. É assim ou não é? Às vezes quando você não merece nada, e Deus te abençoa, tem gente que fica indignada, sabia? Porque fala, eu dei o meu melhor, eu fiz tudo, olha aqui, ó, eu dou o sangue, o suor para essa igreja, e nada me acontece. É que você tem talvez você tenha oferecido a oferta de Caim. Só há oferta aceita diante de Deus através do derramamento de sangue. E hoje então, pastor, o que isso quer dizer? A única oferta que você pode oferecer para Deus, para ser aceito por Ele, já foi dada. Jesus é o verdadeiro cordeiro que morreu na cruz, derramou o sangue para que você possa hoje ser aceito. Deus te ama, não pelo que você faz, não pelo que você deixa de fazer, mas pelo sacrifício do cordeiro lá na cruz, diga amém. Por isso, pela fé, Abel ofereceu esse sacrifício. Mas a Bíblia continua. Próximo. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Segura aí. Essa história está relatada em Gênesis capítulo 5, versículo 23. Não bota lá, eles vão anotar que depois eles vão ler. Gênesis 5, 23. A Bíblia fala que Enoque foi levado vivo para o céu. A história fala que Enoque era alguém devoto a Deus. Enoque, no original, lembra do original? A Bíblia é escrita hebraico, aramaico e grego. E Enoque no original é Shanoque. A palavra Shanoque significa alguém que foi dedicado. Alguém que foi separado. Dedicado para algo específico. E a Bíblia fala que Enoque foi levado para o céu sem morrer. E é tão interessante que Enoque está lá no meio daquela parte que você não lê da Bíblia. Genealogia. E Amon gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Minadab, que gerou a Boaz, que gerou a Roboão, que gerou a Jotão, que gerou a Eliacás, que gerou... Essa parte você pula, você não lê. Mas de repente você vê, gerou Enoque. E dá uma parada na genealogia, aqui em Gênesis 5, 23. Dá uma parada e conta a história de Enoque. E Enoque andou com Deus, e Enoque estava com Deus, e Deus o transladara. A palavra transladação no original, eu fui inventar de comprar uma Bíblia no original, eu estou impossível com esses original agora. Mas é a verdade, você consegue entender a Bíblia de uma forma melhor. E transladação no original é arrebatar, tomar para si, levar para ele.
E ele foi transladado, ele foi levado vivo. Vai acontecer o arrebatamento. E tem pessoas que na última hora não vão estar. Não vão estar. Porque elas tomaram decisões erradas na sua vida. Mas Enoque é as primícias do arrebatamento. E nós vemos então que Hebreus fala, né, a palavra fala que ele alcançou bom testemunho em haver agradado a Deus. Nós lemos aqui o final do versículo, agradava a Deus. O que é agradar a Deus, gente? O que eu falei aqui há pouco tempo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a Bíblia fala que Enoque agradou a Deus, foi porque ele teve fé. Ele creu num Deus que não se via. E toda manhã ele dizia: Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te amo. Vem estar comigo. Eu não começo o meu dia, Deus, sem a Tua presença. E todo dia Enoque tinha um relacionamento íntimo com Deus. Sabe o que aconteceu? Teve um dia que Enoque acordou, mas não foi Enoque que fez a oração. Foi Deus que falou: hoje sou eu que te quero. Vem! Ele foi arrebatado. Ele é a primícia do arrebatamento. Sabe o que é que Jesus está vindo buscar? Aqueles que o amam. Aqueles que o adoram. Sabe? Não são aqueles que o ministro de louvor tem que ficar aqui: abra sua boca, adore a Deus. Não, não, não. É espontâneo. Eu não estou dizendo que vocês não podem fazer isso aqui. Façam. Façam. Porque às vezes os irmãos, eles são muito naturais. Eles vêm debaixo de um mundo de televisão, domingo o dia inteiro vendo televisão, nem ora, nem lê a Bíblia, chega aqui gelado, aí nós temos que meter o quebra-gelo. Pá, pá, quebra o gelo, unção, é isso mesmo. Faz parte do processo. Mas a verdade é que Jesus está vindo buscar quem quer Ele. Essa é a verdade. Ele não está obrigando ninguém. Você vai ter que ir comigo. Não, não, não. Ele está vindo buscar. Existe um princípio na Bíblia chamado princípio da primeira menção. Tudo que é mencionado pela primeira vez na Bíblia denota princípios na Bíblia inteira. E esse arrebatamento, ele é as primícias. Enoque foi o primeiro homem a ser arrebatado e não morreu. Ele é um exemplo para todos os outros que serão arrebatados. Qual que é a característica dele? Esperou o tempo, teve fé, amou a Deus, adorou a Deus e foi arrebatado. Quem é a igreja dos vencedores? São aqueles que buscam a Deus, porque gente forte não busca a Deus, faz por si só. Gente fraca se dobra diante do Senhor e pede ajuda. E fala: Senhor, eu não consigo. Ah, mas eu tenho experiência de muitos anos. Sabe, irmãos, experiência não leva ninguém para o céu. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Esse é o princípio da sabedoria. E sabe o que é mais interessante? O que todo mundo busca? Eu já vou encerrar. Vida longa. Imagina se eu pudesse dar para você hoje 10 milhões de reais. Resolveria o seu problema? Imagina que eu falei: irmãos, eu me tornei um multimilionário e hoje eu vou dar 10 milhões para quem estiver muito precisando. Me manda o Pix aí, eu vou transferir para sua conta. 10 milhões. Você ficaria feliz? Sim ou não? Seja sincero. 10 milhões caindo na sua conta. Ia ser um abalo sísmico na sua conta. O gerente ia te ligar na mesma hora. Mas tinha uma condição. Você não poderia acordar amanhã de manhã. Vocês querem devolver o dinheiro, né? Eu te dou 10 milhões, mas você não pode acordar amanhã de manhã. Então você está me dizendo que 10 milhões vale mais você acordar amanhã do que 10 milhões? Mas por que você acorda todo dia mal-humorado às vezes? Você está me dizendo, não sou eu que estou falando, você que está me dizendo que você acordar de manhã vale mais do que 10 milhões de reais? Eu quero dizer, você acordou hoje.
Entendeu o que eu estou dizendo, irmãos? Nós temos motivo de sobra para ser feliz. Mas existe uma mente, às vezes, uma seta do diabo que entra na mente das pessoas, que acha que ela só vai ser feliz quando tiver muito dinheiro. E sabe qual que vai ser a pior tristeza? Que ela vai descobrir quando tiver muito dinheiro, que dinheiro não traz alegria para ninguém. Pelo contrário, pode trazer muitos problemas. Pode afastá-la de Deus. Vai ter pessoas que às vezes elas vão fazer de tudo para ter dinheiro. E quando elas tiverem muito dinheiro, elas vão descobrir que dinheiro não pode salvar uma vida. E depois que o médico falar assim, ó, o câncer já virou metástase, acabou. Mas tem 50 milhões na conta bancária. E eu não posso matar o câncer. E às vezes um irmãozinho que mora num barraquinho de dois cômodos, vai lá e ora e o câncer desaparece. Porque Deus pode dar aquilo que o dinheiro não pode comprar. Quando o desespero, nós não podemos ser como as pessoas desse mundo, que a motivação delas é pelo dinheiro. Você tem que acordar de manhã e dar glória a Deus que você acordou. Porque a sua família está do seu lado. Porque os seus filhos estão debaixo de um teto. Porque você tem comida na mesa, que seja arroz, feijão e ovo, mas que você tem comida na mesa. Eu não estou dizendo que você deve só se contentar com isso, mas ser grato a Deus. E todo mundo busca o quê? Viver muitos anos, com saúde. É ou não é? É bom. Me mandaram um vídeo essa semana. Rapaz, eu não sei se é verdade. Uma senhora de 91 anos. Eu tinha até parado de tomar refrigerante, voltei. 91 anos. Uma latinha de Coca-Cola. Assim. Tomando. Alguém pergunta para ela, vó, a senhora está tomando Coca-Cola? Sim. A senhora toma muito tempo? 71 anos. Todo dia, vó? Todo dia. Quantos anos a senhora tem? 91. Falei, essa matemática não fecha. Eu tenho que pesquisar se esse vídeo é de verdade. Porque se é, está todo mundo sendo enganado. É ou não é? Porque nós queremos andar no padrão do mundo. Qual que é o padrão do mundo para corpo? Fitness. O meu padrão é o seguinte, um homem sem barriga é um homem sem história. Esse é o meu padrão. Ó, sou casado com a minha esposa, ela é apaixonada por mim. Né, Flor? Apaixonada. Mas para o mundo, o corpo ideal, está cheio de mulher com depressão, porque o corpo não, ela acha que o corpo não é legal. Mas porque tem um padrão no mundo tão terrível, que aí tem pessoas que cuidam do corpo, que nem cuida da vida inteira, mas o espírito é morto. O espírito está definhando, está em estado de putrefação, quando nós devemos cuidar do espírito. Não estou dizendo para você não cuidar do corpo, amém? Preste atenção. Mas por que eu estou falando tudo isso? Vocês sabem quem é o filho do Enoque? Nesse gerou, Enoque teve um filho. E o nome do filho do Enoque, sabe como que é? Metusalém. Você sabe quem foi Metusalém? Oi? O que mais viveu. Não existe nenhum homem na face da terra que viveu mais que Metusalém. Tá, pastor, o que isso tem a ver? Deus honra a geração de quem tem fé. Quando você aprende a esperar o tempo de Deus, quando você crê, sabe o que a Bíblia fala? Salmo 128. Abre para mim, Salmo 128, eu vou encerrar por aqui. Eu tinha mais coisas para te falar, mas eu vou encerrar por aqui porque o meu tempo está acabando. Na verdade já acabou. Salmo 128. Estou falando de Metusalém, amém? Filho de Enoque, o homem que mais viveu na face da terra. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Espera aí, não muda. Salmo 128, 1, bem-aventurado é o quê? A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. Então a Bíblia diz que mais do que feliz é o homem, é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que Enoque fazia? Temia a Deus.
e andava nos caminhos do Senhor. Todo dia ele buscava Deus, buscava relacionamento. Vai lá. Do trabalho das suas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. A Bíblia fala que do trabalho das suas mãos comerás. Deus vai abençoar as suas mãos para que ela possa multiplicar riquezas e recursos. E aqui ele começa a falar da família. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera e os teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Tem gente que lê isso aqui e não entende nada, por isso eu vou te explicar. Tua esposa tu sabe o que é, né? Quem tem, quem não tem um dia terá. Espera-se que tenha. No interior da tua casa, dentro da tua casa, será como a videira frutífera. O que é videira? Somos nós, pastor, a videira. Não, a videira frutífera é a árvore que produz uva. Chama também de parreira. Então, como que é a videira frutífera? É feia? Lembre-se, não fala só videira. A videira, ela é feia. Você já foi em Bento Gonçalves em tempo de que não tem uva? Parece um monte de pau retorcido. Eu fui fazer uma visita, eu trabalhava fazendo trator, eu fui fazer uma visita nas vinícolas em tempo de que não estava frutificando. Parece um monte de pedaço de pau retorcido. Parece que está tudo morto. Eu falei, mas o que é isso aqui? Ele falou, isso aqui são as videiras mais caras da minha fazenda. Eu falei, meu, não daria 10 pila. Eu botaria no fogo até, parece que até lenha. Ele falou, não, isso aqui dá frutos maravilhosos. Os melhores vinhos são tirados daqui, destas uvas que são especiais. Mas aqui não está falando só videira, está falando videira frutífera. Porque qual que é a beleza da videira? Não é o caule, não é a estrutura, é os frutos. Como é lindo um cacho de uva, é ou não é? E a Bíblia está dizendo que a sua esposa será como uma videira frutífera no interior da sua casa. Linda. Se você está com a sua esposa aí, olha para ela agora e diga para ela assim, linda. Tem gente que está dormindo no culto. Não vou repetir. Você não pode perder essa oportunidade, você perde a sua noite, irmão. Você perde a sua noite, não é todo dia que você tem isso. Você vai olhar agora, irmãos, olhe para a sua esposa agora nos olhos dela e fala, linda. Fala para ela assim, videira frutífera. Fala para ela depois, mas nós continuamos. Olha para cá. Tem marido que não consegue nem fazer isso. Mas você é de Deus, amém? Videira frutífera, é a Bíblia que está falando, não sou eu. Teus filhos como rebentos da oliveira. O que é rebento da oliveira? Sei lá eu, pastor. Alguém rebentou a oliveira? Nem sabia. Oliveira é onde sai o melhor azeite. O que é rebento? É fruto. A oliveira tem uma hora que ela rebenta o fruto. O fruto aparece. E daquele fruto sai o melhor azeite. Sabe o que azeite fala na Bíblia? Unção. E o que a Bíblia está falando então? Tua esposa no interior da tua casa será linda, maravilhosa, cheia de vida, e os teus filhos serão cheios da unção de Deus ao redor da tua mesa. Essa é a promessa de Deus. Próximo. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. É uma promessa de Deus para quem teme ao Senhor e quem anda nos seus caminhos. Está falando de Enoque, vai para lá, mas de nós também. Próximo. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida. Que tu seja próspero, experimente coisas boas. Próximo. E veja, aqui está o segredo. E veja os filhos de teus filhos, paz seja sobre o Israel. O que é ver os filhos dos seus filhos? É viver longos anos. É viver para ver os seus netos crescerem, os seus bisnetos chegarem e ter saúde para isso. Essa é a promessa para aquele que espera o tempo com fé. Fique de pé no seu lugar. Aleluia. Me faltaria tempo de falar sobre Noé. Me faltaria tempo de falar sobre Abraão, sobre a fé de Sara, sobre a fé de Moisés. Mas uma coisa você precisa entender: o tempo nos prepara para receber de Deus. Vou te dar um exemplo. Muitos aqui que estão me ouvindo hoje, você já botou muita coisa fora na sua vida.
Você podia ter tanta coisa hoje, mas porque você não tinha fé, porque você não servia a Deus, tudo passou por meio dos seus dedos. E aí você olha para trás às vezes e fala: meu Deus, quantas coisas eu podia ter hoje. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Deus é o Deus da restituição. Sabe os planos que foram embora? Sabe o tempo que se perdeu? Sabe aquilo que você às vezes coloca na sua cabeça e fala assim: ah, isso aqui eu nunca mais vou ter. Deus hoje Ele pode revirar dentro de você. Deus hoje Ele pode abrir uma porta que ninguém mais pode fechar. Deus pode fechar portas que estão te atrapalhando. Ah, pastor, mas Deus não pode agir na minha vida, porque eu tenho portas fechadas. Você acha isso? Meu Deus. Me ocorreu algo aqui agora. Isso só pode ser de Deus. Você não pode... olha só, as portas fechadas na sua vida não pode impedir você de ser abençoado, porque você tem um Jesus que atravessa a parede quando a porta está trancada. Aqueles discípulos estavam trancados com medo, a porta estava trancada, ninguém podia entrar. Eu sei que existem pessoas aqui hoje em que você acha que portas fechadas impedem aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Deus está falando hoje aqui com algumas pessoas. Ele é o Deus que atravessa paredes, Ele abre porta até onde não tem porta. Se uma porta se fechou, não se preocupe, continue crendo, esperando e confiando, porque é Ele que tem as chaves de Davi. Mas eu vou dizer para você, Ele é superior a isso, Ele atravessa paredes. As portas fechadas não podem impedir. Por isso eu quero convidar você nessa noite a depender de Deus. Você não pode resolver os seus problemas. Você não consegue às vezes sair do buraco que você está, mas Ele pode te tirar. E Ele pode usar isso para te ensinar, para te levar para um novo nível de dependência. Porque quando cremos de verdade, eu estou te chamando para crer hoje, eu liberei o Evangelho sobre a sua vida. O Evangelho é a palavra de Jesus, e a palavra de Jesus gera fé no coração. E quando nós cremos e esperamos, e não desistimos, nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero dizer para você hoje, você não nasceu para o fracasso. Você nasceu para vencer. Você foi destinado a vencer. Deus, Ele te chamou. E a única característica do vencedor, só tem uma: ele não desiste. Ele não desiste. Os homens da fé, eles nunca voltaram atrás. Eles estiveram em face de morte. Muitos deles estiveram em fornalhas, em cova de leões. Foram cerrados ao meio, decapitados, pregados numa cruz de cabeça para baixo. Mas eles falaram: eu continuo crendo porque o meu Redentor vive e Ele é poderoso. E o mesmo Jesus, irmãos, Ele está aqui nessa noite. Ele não virá de lugar nenhum. E Ele não ficará aqui esperando você voltar semana que vem. Ele vai junto com você para a sua casa, para o seu trabalho. Por quê? Porque você nasceu de novo para vencer. Você não é mais o derrotado do passado. Você agora é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo na sua vida. Se o projeto está parado, eu quero dizer, continua crendo, porque Ele vai fazer andar. Se as circunstâncias, as portas se fecharam, você não sabe para onde correr, clame a Deus, porque a palavra de Deus diz assim: invoca-me e eu te responderei, e eu te mostrarei as coisas ocultas e profundas que você não conhece. Nada pode impedir Deus de te abençoar. Lá em Atos capítulo 1, no versículo 6 ao 11, não precisa projetar. A palavra de Deus diz que o tempo pertence a Ele, e cabe a nós crermos. E tem uma outra promessa, que só de pensar nela me dá uma alegria dentro de mim. A promessa é que Ele virá nos buscar. Tem um monte de notícia ruim chegando, de catástrofe, de isso, daquilo. Eu quero dizer para você, não tenha medo.
Não tenha medo, porque você não vai estar mais aqui. Quando todas essas coisas horríveis começarem a acontecer, o nosso Redentor virá nos buscar. Mas quando que acontecer, pastor? Não sei te dizer, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas eu tenho uma convicção. Ele vai dar sinais. E sabe quem são as primeiras pessoas que vão saber que Jesus está voltando? Os mesmos que souberam quando ele nasceu. A Bíblia diz que os pastores estavam no campo e os anjos desceram do céu. E eles anunciaram: nasceu em Belém aquele que será o Salvador do mundo. Os pastores foram os primeiros a serem avisados. Será assim na volta de Jesus. E eu quero dizer para você hoje, nós estamos às vésperas. Não perca mais tempo com as coisas desse mundo. Corte os seus vínculos com o mundo, se entregue a Deus para valer, viva o Evangelho de verdade. Nós não temos muito tempo, nós não sabemos mais o que vai acontecer amanhã. Mas uma coisa é certa, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu sei para onde eu estou indo. Já nós vamos estar voltando para casa. O nosso lugar não é nessa terra malvada, nessa terra terrível. Ele foi e Ele preparou um lugar para nós. Queria que você fechasse os seus olhos apenas por um instante. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite. Amado Jesus, eu sinto, cadeias estão sendo quebradas nessa noite. Grilhões estão sendo despedaçados. Escamas dos olhos estão caindo nessa noite. A palavra é o colírio para os olhos. Corações que estavam fechados estão sendo abertos nessa noite. Eu ministro sobre a sua vida, que essa palavra possa se tornar uma fonte a jorrar no seu coração. Eu ministro sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo oportuno de Deus para sermos testemunha. Está chegando a hora, e daqui a pouco nós voltaremos para casa, porque o nosso Jesus está vindo nos buscar. O Senhor está dizendo hoje: permaneça, não desista, não volte atrás. Está chegando o tempo da sua resposta. Nós estamos vivendo dias definitivos para o cristianismo na terra. Quero dizer para você, irmãos, Deus está movendo os céus de uma forma muito rápida. O Senhor, Ele está separando pessoas nesses dias, que vão chegar aqui, e vão ter conversões genuínas, e elas vão ser aqueles que dizem: eis-me aqui. Como muitos irmãos nessa igreja têm se colocado na brecha para ser um canal. Eu sinto muito forte no meu espírito, Deus vai, há uma reação em cadeia para acontecer. E eu quero dizer, nós vamos avançar, nós vamos crescer, em todas as áreas. Mas isso é para quem crê. O que é crer? É saber esperar o tempo, mas não parado, em movimento. Se você é líder de célula, tudo vai conspirar para você parar. Quem é o vencedor é o que não para. Se você é um anfitrião, tudo vai conspirar para você fechar as portas. Quem é o vencedor é aquele que não fecha. Se você é um crente que chegou agora aqui,
as influências vão tentar te fazer parar. Quem é o vencedor é o que não para. Eu quero dizer, há 16 anos atrás Deus salvou a minha vida, e muitas vezes eu tentei parar, mas quando eu fui fazer a matemática, não fecha. Eu estou vivendo os melhores anos da minha vida, os melhores anos da minha vida, debaixo de perseguição, de luta, mas sabe, quando eu deito no meu travesseiro, lá na minha cama, eu durmo em paz. Eu tenho um sono que dinheiro nenhum pode pagar. Eu posso comer a comida mais simples, eu posso sentar no sofá mais simples, mas tem uma paz dentro de mim que nenhum milhão consegue comprar. Eu tenho uma alegria dentro de mim que não envolve carro, nem casa, nem dinheiro. Ou é no muito ou é no pouco. Essa alegria está dentro de mim e está estampada no meu rosto todos os dias. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Só que eu quero dizer para você, por que Deus colocou você nessa igreja? Porque isso não é só para mim, é para você também. É para sua casa, é para sua família. Não fique depositando sua confiança em bens, dinheiro, riqueza. Viva cada dia. Lembre-se, se você acordar amanhã e não tiver 10 milhões na sua conta, lembre-se, você acordou. Você levantou os seus olhos, se abriram, você viu. Seu coração está batendo. Você está caminhando. Pastor, mas estou cheio de dor. Mas está caminhando, dor está vivo. Só sente dor quem está vivo. Aprenda a ser grato por tudo, porque a gratidão atrai o favor de Deus sobre a sua vida. Amém? Levante a sua mão, eu quero te abençoar. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu declaro e profetizo, essa vai ser a melhor semana da sua vida. Se você crê, portas vão se abrir, milagres vão acontecer, negociações vão acontecer. E ouça, busque em Deus, Deus é a solução. Que o Senhor te abençoe e faça você frutificar em tudo, em nome de Jesus. Ouça, só para nós encerrar, confie na palavra. Qualquer pessoa que fala algo para você, pede para ela te mostrar na palavra onde está escrito. Você precisa fazer isso no seu casamento, está escrito aonde? Você precisa fazer 5 pontos para prosperar, está escrito aonde? Creia tudo o que está escrito e seja incrédulo para tudo que não está escrito, porque a palavra é a verdade, o resto é tudo mentira, é tudo enganação, é tudo tempo perdido. Amém? Vai em paz, que o Senhor te acompanhe. Dê um abraço em pelo menos 3 irmãos, diga para ele, você é um filho amado de Deus, não esqueça disso. Você que está conosco pelas nossas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, eu quero agradecer você, agradecer pela sua participação na nossa live de hoje. Que você possa compartilhar, se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe com mais pessoas, né? Envia para muita gente, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir essa palavra. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o seu like, não custa nada, você ajuda a esse canal ser propagado pelo YouTube. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seja muitíssimo abençoado, em nome de Jesus.